E aí, pessoal, me chamo Lohane Vital, estamos começando mais uma temporada do APCast, dos Jovens Adventistas da APEC. Estamos conversando essa temporada sem o nosso âncora, Ezequiel, porque ele teve que resolver algumas coisas do neném dele, que está já chegando. Mas estamos aqui e não estamos sozinhos, estamos aqui com... Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Camila, eu faço parte da Igreja Central daqui de Caruaru e para mim é um privilégio estar com vocês, uma bênção, e agradeço pela oportunidade para a gente aprender cada vez mais sobre a Palavra de Deus. Nós que agradecemos. Gente, eu já chamei a Camila para passar a mensagem em um dos nossos PGs lá da Igreja da Bela Vista e assim, muito bom. Inclusive, o namorado dela tá aqui, ele tocou também, se vocês quiserem chamar eles também, né? Eu acho que ela, principalmente, ama cantar. Gente, é o contrário. Ele que canta e eu que prego, tá? Por favor, não peçam o contrário. Mas vamos lá. Primeira lição do terceiro trimestre. Verdade. Tá linda, né? Tá linda. Eu gostei. Inclusive, eu vim, acho que com tudo verde. A minha garrafa é verde. Sim. O chaveiro do carro é verde e a lição tá verde. Então tá tudo caminhando. Eu sei como é. Como a gente sabe, realmente, às vezes, eles colocam um livro da Bíblia pra gente estudar especificamente. Sim. Mais uma vez colocaram Êxodo. E eu achei muito interessante a dessa semana. Porque começou bem do comecinho, né? Êxodo Isso. capítulo 1. Já começou aí falando dos reclamões. Verdade. Realmente foi muito interessante. Acho que todas essas lições estão sendo muito interessantes, né? E eu acho muito legal como a própria lição faz assim, durante o decorrer dos dias. Ela começa, às vezes, falando algo que a princípio a gente não entende. Aí quando chega lá na quinta, na sexta, aí a gente começa a entender tudo. Mas foi realmente bem legal a lição dessa semana. E... o que você achou da tirinha? Vamos lá, falar da nossa tirinha, né? Tem como título Crescimento, Bênção e Maldição. Como é que alguma coisa pode ser bênção e maldição ao mesmo tempo? Que é que isso quer dizer, né? E aí, gente, eu, criança, amo pintar. Eu pinto a minha tirinha. Eu tava olhando daqui, eu já ia falar sobre isso, eu amei. Eu gosto de pintar. E o pior que fica parecendo, eu não sei se vai dar pra ver na câmera, mas fica parecendo que foi impresso mesmo. Eu amei. Gostei. E, gente, ela é do meu time, tá? Bom que Ezequiel não tá aqui, porque Ezequiel ia tirar onda com ela também. Ezequiel fala muito que eu marco tudo. Ela marca mais que eu, então... grife o que você acha mais importante, a página toda. Mas, enfim, gente, indo diretamente na tirinha, né? O que é que eu entendi? Primeiro, a gente vê ali dois homens trabalhando. A gente pode ver atrás, né? Tem umas pirâmides, então a gente já entende o quê? Tá falando do Egito, né? E o texto da semana, Êxodo 1, então a gente meio que já começa a contextualizar ali o que tá acontecendo. E aí começa falando, está cada dia mais difícil o trabalho aqui. Será que Deus nos esqueceu? E aí o que é que eu pensei, né? Havia, assim, se a gente for pensar de acordo com tudo que já havia acontecido, né? Existia uma promessa de bênção e, de repente, as coisas mudaram drasticamente. E aí eu já pensei o quê? Parecia maldição. O que é que eles estão pensando? Deus nos esqueceu porque o trabalho aqui tá imenso. E aí, um dos homens diz o seguinte, Deus nunca esquece o seu povo. Esse é um processo pelo qual nós temos que passar. Ou seja, ele tinha entendimento de alguma coisa, de que precisava passar por aquilo. E por fim, né, o humor da nossa tirinha diz o seguinte, alguém avisa o processo que estamos confiando nele. Na vida de estudante a gente tem bastante isso. Alguém avisa, por favor, que nós estamos confiando nele. E eu entendi o quê, né? Que as coisas estavam tão difíceis que eles pararam, assim, de repente, para pensar, poxa, acho que o processo não sabe que a gente tá confiando nele, não. No caso, será que Deus sabe que a gente tá confiando nele porque as coisas estão tão difíceis que parece maldição e não bênção, já que existe uma promessa de bênção, que a gente vai ver durante o decorrer, e que, de repente, parecia maldição. Então, eu consegui entender basicamente isso desse início, que realmente existe esse conflito na cabeça do povo hebreu, né? Eu gostei bastante dessa tirinha, principalmente porque é muito raro colocar tanto diálogo, né? Sim. Eu gostei muito. Aqui no domingo, eu achei interessante que falou algo que eu ainda não tinha percebido. Eles eram meio que presos na terra deles. Isso. Porque foi uma coisa assim passada de geração para geração. E por isso foi tão difícil eles saírem da terra deles para irem pro Egito. Só que assim foi necessário, né? A gente viu na história que foi necessário eles saírem de lá
para salvar uma nação inteira. Sim. Então, eu achei interessante porque eu realmente nunca tinha visto. Aqui tá falando, ó, essa promessa deve ter sido difícil para Jacó aceitar, considerando a história de sua família, que seu pai, Isaac, havia esperado por uma esposa sem jamais deixar Canaã. E ele jamais deixou Canaã porque o pai dele, Abraão, ordenou que o seu servo que cuidou, né, de Isaac, Sim. não tirasse ele de lá. Então, assim, de geração em geração, eles foram ordenados a continuar no lugar que estava. Então, essa ideia de sair de lá, e principalmente sair de um local que era todas as suas doutrinas, tudo ali, eles e Deus, para ir para um local onde adoravam outros deuses e faziam tudo completamente diferente do que eles faziam. Uma cultura nova, né? Imagina o impacto na vida deles, né? Exato. E aí eu, parando para falar a respeito disso, né, eu pensei o seguinte, eu gosto muito de misturar algumas coisas, assim, quando a gente está lendo a lição, estudando a Bíblia, de fazer uma intertextualidade com outras matérias também. Aí eu penso o seguinte, na geografia a gente estuda, na quinta série, gente, às vezes a gente não dá valor, mas estuda aqueles conceitos de paisagem, de lugar, de espaço geográfico, e na geografia a gente vê que o lugar significa aquele espaço que você cria afeto, que tem emoção, que você realmente dá significado para ele. Então, a terra prometida, ou seja, melhor, Canaã, onde eles estavam, era aquele lugar deles, tinha realmente sentimento, tinha pertencimento, eles criaram tudo lá, assim como o Lohane falou, existia o quê? A cultura deles, a religião deles, e de repente sair de um lugar onde você tem afeto para ir para outro que você não conhece de jeito nenhum. Gente, é muito difícil, eu imagino que seria muito difícil. Assim, lembro uma vez que eu era muito nova, daí eu não posso falar com tanta propriedade, mas assim, de certa forma, uma vez eu passei por volta de uns 6 meses morando em Manaus, e eu fui só com minha mãe. Era uma cultura completamente diferente, estava longe da minha família, longe do meu pai, longe dos primos, avós, tudo isso. E, gente, eu chorava praticamente todo dia, eu era bem novinha, acho que eu tinha uns 8 anos. Mas por quê? Porque não era meu lugar. Então, assim, a gente sabe que causa esse estranhamento, esse sentimento ruim, de certa forma, mas Deus tinha um propósito com tudo isso, né? E o bonito é ver a fé deles, que mesmo tendo que sair desse lugar, eles foram, por causa do pedido de Deus. Com medo. Eu tive medo. Desenhava vários aviões voltando pra Caruaru. Ai, Caruaru é muito bom. Pois é, verdade. Pernambuco é muito bom. É maravilhoso. Mas, realmente, a respeito do domingo, né, o que a gente, assim, gente, é vigília, né? Podcast de 3 horas hoje. Nossa! Tinha me avisado ali, ó, 30 minutos. Vai ver 30 minutos? Vamos ver. Vou tentar ser mais rápida, mas realmente a gente consegue perceber isso. E aí fala exatamente daquilo que a gente abordou no início da tirinha, né? De como tudo estava dando certo e de repente começou a dar errado. Como é que nós nos sentiríamos se estivéssemos nessa situação também, né? Segunda-feira tá falando sobre o tempo. Eu achei muito interessante também. Isso. Porque literalmente o título é O Tempo é Tudo. E o tempo é realmente tudo. É verdade. E eu acho que é aqui mesmo na segunda que vem falando. Se não for, eu vou falar do mesmo jeito. Que vem falando de que o tempo pra gente é diferente quando a gente tá confortável e quando a gente não tá confortável. Pra os israelitas que estavam sendo escravizados, o tempo que eles passavam ali era muito tempo. E era algo que demorava demais. Então acabava se tornando mais pesado. Mas, pra gente... Pronto, você quando voltou pra casa e não saiu mais. O tempo demorava a passar. Pois é. Ou melhor, passava rápido, porque era muito bom. Quando a gente gosta do que tá acontecendo, que a gente tá feliz com o que tá acontecendo, o tempo passa muito rápido. Sim. É a mesma coisa que a gente gravando podcast. É verdade. Me pedem 30 minutos, teve um que foi 1 hora. Eu não posso controlar. A palavra de Deus, gente, não dá. Mas assim, o tempo é realmente o que rege tudo, né? Sim. A gente precisa tanto organizar o tempo e tanto entender essa questão de que vai passar. A gente não sabe quando, mas vai passar. Perfeito. A lição trouxe 2 momentos em que falava sobre tempo. Primeiro foi na segunda-feira e depois foi na quarta-feira. E aí realmente aborda um pouco mais sobre essa parte de como a gente se sente em relação ao tempo na quarta-feira. Mas
foi perfeito porque realmente está tudo interligado. E aí, especificamente na segunda, ele traz a ideia, assim, de tempo no sentido arqueológico. E aí eu não sou arqueóloga, não sou Rodrigo Silva, entendeu? Não sou. Mas o que é que eu achei muito interessante dessa parte do tempo na segunda-feira? Ele traz a explicação de que, para alguns estudiosos, o tempo em que houve o êxodo é um, e para outros é outro. Ou seja, que existe uma divergência ali nos estudos e que não tem aquela... não chegaram ali num denominador comum a respeito do tempo realmente que isso ocorreu. Ele apresenta que um tempo, uma linha de datação diz que o êxodo ocorreu entre 1220 e 1230 a.C. Só que já tem outra visão, que é mais baseada, assim, melhor, não seria baseada, mas que tem relação também com 1 Reis, capítulo 6, verso 1, que diria que o êxodo ocorreu em 1446 ou 1447. Olha a diferença. Porque, muito grande. Porque, assim, até na frente, a lição mesmo apresenta uma linha do tempo mostrando a construção do templo por Salomão, e aí, na construção, o próprio Salomão, ou melhor, a Bíblia fala, né, que 400 e tantos anos depois do êxodo ter ocorrido. Então, por isso que existe essa diferença, essa conta. Aí, o que foi que eu achei legal dessa parte? A própria lição apresenta que existe essa divergência. E, às vezes, quando existe coisas que... Ou melhor, quando existe coisas que não foram determinadas ainda, decididas, isso, às vezes, causa dúvida na gente. Por exemplo... Poxa, eu não sei se isso ocorreu em tal data ou em tal data. E aí, às vezes, a gente tende a não acreditar naquilo. E aí eu acho legal que a lição, ela mesma apresenta que existe essa divergência, que existe ainda, que não foi determinado, porque ainda, de repente, não acharam provas suficientes do período, e não que isso não aconteceu, mas do período em que isso aconteceu. E isso mostra que a lição nos apresenta para que a nossa fé não esteja baseada apenas nas comprovações arqueológicas, por mais que a história comprove os fatos bíblicos, melhor, aquilo que a gente consegue encontrar, que eles conseguem encontrar nas escavações. Até aqui no finalzinho tem falando isso, né? Aqui. Ao mesmo tempo, nossa confiança na veracidade bíblica não deve depender apenas de pesquisas acadêmicas. Exato. Embora a fé não seja uma crença cega, desprovida de qualquer fundamento, ela também transcende aquilo que as evidências podem comprovar. A fé, por essência, envolve confiar em Deus, mesmo quando algumas perguntas ainda não têm respostas. O que muitas vezes acontece com a gente, né? Exato. Muitas coisas a gente quer resposta, mas a gente não tem. Sim, por quê? E a gente tem que aceitar que não Verdade. tem agora. E assim, nesse sentido especificamente, a gente está falando só de uma questão de diferença de tempo, né? Então, assim, eu acredito que esse não seria um fator tão grande também para gerar uma dúvida a ponto de fazer nos afastarmos de Deus, sabe? Eu gosto de pensar assim, claro que existem outras dúvidas mais profundas que às vezes a gente fica, poxa, Deus, mas isso aqui, como é uma dúvida grande? E aí tem pessoas que acabam se afastando de Deus por causa disso, né? Mas é exatamente como a lição falou, que as provas não venham, por exemplo, ou melhor, que a história ou que a arqueologia não venha transcender ali a nossa fé. E aí eu gosto de pensar o seguinte, qualquer dúvida que eu tiver, por mais que seja muito profunda, eu só vou conseguir resposta em Deus. Então, se eu tenho uma dúvida tão grande que de repente me faz pensar assim, Deus não existe porque eu não tenho resposta para isso, você não só saberia se perguntasse a Ele? Então, melhor fazer o quê? Garantir sua salvação e perguntar a Deus lá no céu. Eu penso assim. Eu lembro de uma coisa que acho que foi o primeiro diretor do clube que eu participei. Ele falou o seguinte, que é melhor eu acreditar em Deus, fazer tudo certinho e Ele voltar, do que ficar duvidando que Ele vai voltar e Ele voltar e eu não ir. Pois é. Então é bem melhor a gente se preparar, passar esse tempo se preparando e realmente ter a certeza de que a gente vai poder perguntar tudo a Ele. Exato. E comprovar se ele é de verdade ou não. Pois é. E tem uma frase que eu gosto para complementar, né? Que foi até Rodrigo Silva que falou. Ele diz assim, a ausência de evidência não é evidência da ausência.
Significa, só porque eu não tenho uma prova daquilo, uma prova concreta, por exemplo, desse papel, não significa que esse papel não existe. Só significa que eu não tenho uma prova suficiente. Mas isso não é prova suficiente para que aquilo não exista. Então, de repente, se a gente não tiver evidência, melhor, não é nem de repente, nós não vamos ter evidência sobre tudo da Bíblia ou da Palavra de Deus. Mas um dia nós teremos essa resposta, teremos essas respostas. E que essas ausências de evidências não significa uma evidência de que aquilo não existe. Então, que realmente as nossas dúvidas venham nos aproximar de Deus e não nos afastar dele, né? Verdade. Porque senão a gente nunca vai conseguir resposta mesmo. A gente tem que compreender isso, né? Na terça-feira, eu achei muito legal, porque eu não... Pronto, eu gosto da lição, porque ela traz coisas que não são óbvias. Sim. Porque normalmente quando a gente vai estudar assim, por alto, a gente foca o quê? Foca em Moisés. A gente não foca nas pessoas assim que vêm só em uma partezinha da história. Foca no geral. Isso, e a lição, ela traz alguns detalhes que a gente não veria facilmente. Aqui na terça-feira traz um nome de duas mulheres. Eu achei muito interessante que se tá trazendo o nome, é porque elas foram importantes. Exato. Na história. Aí aqui tá falando sobre o que aconteceu naquele tempo, né? O faraó, ele ficou ameaçado porque o povo de Israel estava crescendo e crescendo e crescendo, não parava de crescer, não importa o que ele fazia, continuava crescendo. Então, ele decidiu colocar lá uma política nova para acabar com os meninos que nascessem. E começou ali uma nova revolução, né? Eu achei... eu marquei aqui essa partezinha que tem falando até o seguinte. Por quanto tempo seria possível manter essa prática antes que isso comprometesse a necessidade dos egípcios de uma força de trabalho escrava? Porque quem trabalhava na mão de obra, na força bruta, eram os homens israelitas. Ou seja, a política nem inteligente foi. Verdade. Eles nem pensaram direito. Isso. O faraó, ele tava tão desesperado, assim, tipo, vão tirar o meu poder, vão tirar o meu poder. Ele nem pensou direito. Verdade. Ele só fez e isso aqui vai dar certo. A lição fala, por quanto tempo daria certo? Aí vem falando que o faraó convocou 2 parteiras, que foi Sifrá e Puá, para executar essa ordem de matar os bebês. No caso, ela ia onde as mães estavam tendo os bebês, né? Isso. Quando tinha os bebês, elas já pegavam e entregavam para os guardas jogarem no rio Nilo. Inclusive, é muito forte essa parte, né? Matar crianças totalmente inocentes. Verdade. Por uma coisa que ele nem sabia se ia ou não acontecer. E eu achei muito engraçado que mesmo ele fazendo isso, a lição fala... A resposta delas. Que... Não, aqui, mais abaixo aqui, ó. Que o primeiro capítulo de Êxodo descreve o rápido crescimento do povo israelita. Sim. E um relato posterior menciona 600 mil homens saindo do Egito. Então, isso aqui que ele começou a matar os meninos era para acabar com os homens, diminuir ali a população israelita. Só que só aumentou. Não conseguiu. Não fez efeito. Pois é. Exatamente. Ele estava tentando fazer uma coisa, assim como você falou, né? Às vezes, quando a gente quer fazer algo sem pensar direito, né? Ele não pensou em nada desde o princípio, né? Assim, quando a gente fala, se a gente vê até a política não fazia tanto sentido. Mas, assim, realmente, a gente vê que mesmo ele tentando, Deus tinha bem determinado, bem definido o que é que ele ia fazer. Então, assim, mesmo ele tentando tudo isso, o povo de Deus fazia o quê? Crescia. E aí, a gente entra em outra ironia. As próprias parteiras, quando vão conversar com o faraó, que ele disse, poxa, mas vocês não fizeram o que eu pedi? Por que quando eu olho tem cada vez mais gente nascendo aqui? Aí elas dizem o quê? Porque as mulheres hebreias são cheias de vigor. E ele queria o quê? Morte. A lição traz isso, essa ironia. Ele queria morte e elas dizem pra ele, as mulheres são cheias de vigor. Então... A desculpa completa até que elas dão, né? O menino nasce, a gente nem vê. Oxi, antes de chegar eles já nasceram. Eu achei muito, muito legal. E eu achei mais legal ainda terem mencionado elas, né? Porque
fazendo isso, elas estavam com perigo de morte, realmente. Exato. Porque elas estavam indo contra uma ordem do faraó, que naquele momento, para todo mundo ali, inclusive para o povo de Israel por algum tempo, era a autoridade máxima. Sim. Então, assim, ele usou do poder que ele tinha para fazer algo que não deu certo, obviamente. E as mulheres aqui, elas fizeram com que realmente não desse certo. Exato. E foram recompensadas por Deus, principalmente sendo colocadas aí na Bíblia, né? Não são todos os nomes que são colocados na Bíblia. Sim. Somente os que realmente fizeram uma parte grande da história. Que se não fosse por elas, quem sabe se Moisés teria escapado. Pois é. E assim, duas coisas que eu acho legal a gente pensar também. Primeiro, assim, não é nem em relação total à lição, mas tem gente que ainda tem esse argumento hoje de dizer que a Bíblia é machista, é feminista, ou melhor, machista, mas não é. A gente vê que a Bíblia apresenta em vários momentos o protagonismo de mulheres. E, assim, realmente, assim como você falou, ter o nome na Bíblia, não foram muitas pessoas, por mais que tivessem um papel importante, que tiveram o nome na Bíblia. E essas duas mulheres tiveram seus nomes apresentados na Bíblia, e aí eu acho que traz um convite muito forte para os jovens, que é o seguinte, isso é até falado no momento, acho que do sábado, quando a gente termina a lição, ela termina na sexta-feira, mas depois ainda tem um PG ali que você faz, né? A lição do PG também. Tem sempre relação com a lição toda, gente, por isso estudem aquele momento também. E aí ele traz um convite aos jovens dizendo o seguinte, nós temos que nos posicionar, que o nosso posicionamento, que a nossa obediência a Deus esteja sempre maior do que a nossa obediência às autoridades. Não que a gente deva desrespeitar as autoridades, de jeito nenhum. A Bíblia até fala que nós devemos respeitar as autoridades, né, constituídas. Mas que, assim, os nossos princípios, o nosso caráter, aquilo que a gente tem realmente, os nossos valores, aquilo que Deus pede pra gente, que isso não esteja sendo colocado abaixo de outras coisas. E foi isso que essas mulheres fizeram. Elas tinham, de repente, a vida delas em perigo ali, porque o faraó ordenou uma coisa e elas não fizeram. E elas disseram pra ele, claramente, olha, a gente não fez isso. Deram umas desculpas lá, mas disseram, a gente não fez. Por que elas não fizeram? Deram desculpa, inclusive besta. Pois é. E por que elas não fizeram? Porque elas confiaram em Deus. E aí, a lição fala algo muito interessante, que elas confiaram em Deus mesmo antes de uma demonstração sobrenatural de poder. Isso. Ou seja, tava lá, escravidão, tudo dando errado, né? E elas confiaram em Deus, sem ver nada. Foram anos sem nada sobrenatural acontecer. E mesmo assim elas confiaram que Deus iria cuidar de tudo, e realmente cuidou, né? E no finalzinho da terça-feira fala o seguinte: Deus usou essas duas mulheres comuns para confrontar o governante mais poderoso da época. Pois é. Ele frequentemente escolhe os instrumentos mais improváveis para realizar seus propósitos. Ele escolhe literalmente os improváveis, que ninguém dá nada. Pois é. Como essas duas mulheres. Por isso que Deus nos escolhe. Eu acho que, assim, se a gente for parar pra pensar, eu não valo nada. Eu também. Sou improvável. A gente vê assim, mas Deus, ele escolhe realmente os improváveis, escolhe aqueles que acham que não têm capacidade. Tem até uma frase que eu não vou lembrar exatamente, mas que fala que mesmo que de repente você seja improvável para o mundo, você é essencial para Deus. Então isso é verdade. A gente vê na Bíblia diversas pessoas, servos que foram extremamente importantes na cura de alguém ali. Enfim, histórias como essa, né, que mostram que pessoas ali improváveis tiveram um trabalho imenso na obra de Deus, e isso serve pra gente. Mesmo que você se sinta incapaz, a gente tem um trabalho imenso. Às vezes a gente só vai saber quando chegar lá no céu. Alguém tocando assim no nosso ombro dizendo, olha, foi o seu testemunho que me fez estar aqui, imagina. Né? Inclusive, tu falando, eu lembrei da história de Raabe. Raabe, ninguém dava nada por ela. Sim. Ela era uma meretriz, uma mulher impura, uma mulher que não tinha a mesma doutrina que os israelitas, mas mesmo assim ela fez parte, e uma parte assim, extremamente importante na história, e ela foi colocada ali no... tava na minha cabeça, esqueci. Esqueci, depois eu vou lembrar. Mas ela foi colocada em uma parte muito importante da Bíblia. Sim. Tá querendo voltar, mas não tá indo.
Então, mas enfim, ela era uma mulher que ela poderia muito bem ter falado não. Sim. Ela poderia muito bem ter sido salva e falado, ó, fui salva, valeu aí, mas isso aqui não dá pra mim não, eu vou pra outro lugar onde eu vou poder continuar vivendo do meu jeito. Sim. Mas não, ela salvou eles, fez a vontade de Deus. Deus cumpriu a sua promessa com ela. E aí ela foi uma grande heroína. Isso, uma grande heroína da fé também, né? Mas é verdade. Por isso que a gente sempre tem que lembrar que... Por isso que Deus nos escolhe. Porque nós somos improváveis, mas mesmo assim Ele nos escolhe. Amém por isso. Amém. Agora a gente vai, né, pra... Quarta-feira. Tô fazendo papel de Ezequiel. Vamos para quarta-feira agora, gente. É, minha gente, eu falei pra ela, tem que lembrar me da lembrar. rede semântica. Porque normalmente, vocês sabem, né? Quem fala da rede semântica é Ezequiel. Aí eu já falo quando eu tô fazendo sozinha pra não esquecer. Inclusive, obrigada. Gente, dia de hipertexto, quarta-feira, e a gente vai mudar como a gente faz as coisas por aqui. Normalmente a gente pede para vocês tirarem uma foto da rede semântica, colocarem lá no Instagram e postarem. Se quiser continuar fazendo isso, podem fazer, que a gente vai estar vendo tudo. Mas a gente quer que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês pensaram de acordo com a história, vendo a palavra da semana. A palavra da semana é intervenção. O que intervenção para você significa? Eu quero saber de vocês, então coloquem aqui embaixo. Olha aí. Recado tá dado. Tá dado, eu quero ver, viu? Perfeito. Quarta-feira. Quarta-feira eu achei diferente porque não veio com tantas perguntas. Normalmente vem com bastante pergunta, verdade. né? E eu não sei se eu gosto ou se eu desgosto. Tô É descobrindo uma ainda. mistura, né? É, tô no caminho. Mas, realmente, às vezes a gente... Assim, quando vem com as perguntas, às vezes dá mais um norte pra gente, né? Dá mais uns pensamentos, né? Uhum. Porque é umas perguntas realmente pra você... É mais umas perguntas pra você pensar consigo mesmo. Sim. Mas também dá umas perguntas que dá pra você jogar na salinha. Verdade. Mas a gente vai conseguir jogar tudo isso na salinha também. Exatamente. Eu vou falar aqui a primeira coisa que eu marquei. Tá. E a gente tá continuando. Perfeito. Eu marquei aqui o início que tá falando o seguinte. Acontece que, para nós, o tempo, como a gente tinha falado no início, tem suas próprias características e nem sempre é fácil lidar com elas. Especialmente quando estamos sofrendo, né? Que o tempo passa bem devagarinho. E quando estamos bem, felizes por algum momento, alguma coisa que aconteceu, Sim. o tempo que a gente queria segurar o máximo possível. Quando meu noivo veio para cá, Tá vendo? que eu queria segurar um pouco mais de tempo, vai super rápido. Mas é verdade. E aí aqui mais embaixo vem falando, né, que para o povo hebreu, que ficou séculos sobre o jugo da escravidão egípcia, o tempo parecia tardio demais para a ação divina. Contudo, ele tem sua própria hora para intervir em favor dos que são seus. Aí eu até botei uma setinha aqui, vai voltar para a tirinha, porque esse aqui falou basicamente o que tem falando na tirinha, né? Eles estavam ali sem paciência, porque realmente era um trabalho muito pesado. Sim. Eles não estavam apenas trabalhando, eles estavam sendo escravos. Então não é um simples trabalho. Eles não tinham a escolha de, eu tô cansado, hoje eu não vou. Não, Verdade. tinha que ir. Então acabava que o tempo de, sei lá, uma semana, para eles, o cansaço mental, o cansaço físico se tornava muito mais. Então, eu, de alguma forma, acabo entendendo o pensamento que eles tinham, de tipo, Deus me esqueceu. Só que há tanto tempo, ele não prometeu que iria vir alguém. Cadê? E agora? Entendo. Gente, assim, eu penso que é totalmente compreensível. Às vezes a gente tem muito esse olhar de julgamento em relação a algumas histórias ou situações da Bíblia. Por exemplo, esse povo, eles vinham lá, mas Deus tinha prometido desde o início que eles iam ser libertos, mas eles fizeram o quê? Viviam duvidando. Às vezes, eles passaram, a lição fala que foram séculos, né? Isso. Passaram séculos. Às vezes a gente não recebe aquilo que a gente quer em dias e a gente faz a mesma coisa. Verdade. Em dias, eles passaram séculos. Será que a gente aguentaria séculos? Assim, será que aguentaríamos séculos? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, assim, pra gente refletir. Dificilmente, só pelo poder de Deus mesmo, a gente aguentaria, eu acho, porque séculos são coisas assim que a gente
de repente não entende. Eu sei que nenhuma pessoa viveu séculos. Eu não tenho mas, séculos. Mas assim, você, por exemplo, ter visto que o seu pai, o seu avô, seu bisavô, todos foram escravizados e você também, você começa a pensar assim, poxa, aí você começa a ter essa noção de séculos, né? Você fala, meu Deus, isso aqui não vai acabar nunca, né? Então, assim, é de certa forma compreensível. Mas também é compreensível a fé permanecer mesmo com tudo isso acontecendo, porque por mais que, assim, de repente não tivesse uma manifestação espiritual, eu acredito eu acho que durante esse tempo não teve. Isso. Até porque acho que foi na terça-feira, né? Na terça-feira eu vim falando, né? Que as mulheres, elas tiveram fé, isso. mesmo sem nada sobrenatural Isso. ainda ter acontecido. Então, durante todo esse tempo que eles estavam sendo escravizados, eles não tinham nenhum sinal de Deus, nenhuma resposta dele. Uhum. Então, imagina, passar séculos em completo silêncio. Exato. Então, nesse momento, eu realmente acho compreensível. Mas eu posso julgar eles um pouquinho quando eles saem de lá. Eu julgo. Não. Eu julgo um aí pouquinho. a gente já começa a pensar diferente, porque realmente o plano de Deus, veja, eu acho que é algo que eu acho muito interessante também, porque durante o tempo que eles passaram escravizados, realmente foi algo que, vamos supor, mas precisava acontecer e foi naquele tempo. Mas o deserto não era para ser aquela quantidade de tempo que eles passaram. Deus tinha o quê em plano, se eu não me engano, eram 40 dias 40 e dias, viraram 40 anos. Só porque reclamaram. E tu aí reclamando todo dia. Pois é, cuidado não, viu? Que um dia para Deus é como 1000 anos. Você fala, Senhor, amanhã, ele vai dizer daqui a 1000 anos. Não, gente, vamos pedir que seja menos. Mas o que é que a gente pode, assim, o que é que eu buscaria tirar de lição disso? Que por mais que tivesse demorado, Deus tem o tempo dele para agir. Então, assim, acho que realmente só o que existiria e conseguia existir durante todo esse tempo de escravidão. E se a gente for aplicar na nossa vida, de repente, durante os desertos da nossa vida, é realmente a fé em Deus, a certeza daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não espera. Porque a fé é isso, a certeza das coisas que não se veem, que não se esperam. Então, assim, por mais que eles não tivessem uma visão de libertação futura, Deus já tinha falado no passado. Então, a gente tem que, pelo menos, buscar se manter firme a isso. Por mais que pareça demorada a volta de Jesus, a gente tem que o quê? Estar firme à promessa que ele fez. A gente sabe que Deus, ele não mente, não se arrepende, que ele cumpre as promessas dele. Então, eu acho que quando a gente estiver nesses momentos também difíceis, como eles passaram, e aí, assim, acho que a gente não pode nem comparar, né? Porque lá realmente foi bem difícil mesmo. Mas nesses momentos o que nos resta realmente é lembrar que Deus age no tempo dele e que nós precisamos ter fé e esperar, porque enquanto estivermos nesse mundo, as coisas vão ser desse jeito. Assim, nesse mundo vocês vão ter aflição, né? A Bíblia já disse. E principalmente lembrar de tudo que ele já fez, né? Exato. A gente tem a Bíblia como um apoio, assim, enorme. E quando a gente vê que tá tudo desmoronando, a gente olha para uma história na Bíblia que tudo desmoronou e Deus reergueu tudo ainda melhor do que estava antes, muito melhor do que a gente achava que poderia acontecer. Então, acho que o ponto principal de tudo é ter fé e confiar. Verdade. São as chaves. Finalizou quarta-feira? Finalizou. Antes de finalizar, ou melhor, vou finalizar quarta-feira já puxando pra quinta-feira. Gostou? Na quarta-feira tem... Eu gostaria de ler com vocês. Tem um verso que tá em Gálatas 3, versos 16 e 17, que aí já pula pra a nossa quinta-feira. Que quando eu li a princípio eu disse, gente, não tô entendendo isso. Mas a lição, ela foi muito, muito legal nessa explicação. Inclusive, enquanto ela abre, na temporada passada, os meus dias favoritos sempre eram mais ou menos a terça-feira. Eu tava falando com ela antes da gente começar a gravar. Isso. Que agora tá sendo a quinta. Não sei o que tá acontecendo, mas eu tô gostando tanto da quinta que tá tudo marcado. Literalmente, tudo marcado. Mas a quinta... O meu dia favorito, assim, era quinta-feira na primeira lição do primeiro trimestre, que era metanoia. Toda quinta-feira, eu amava. Ficava tudo riscado, mas normalmente também eu tenho um apego, assim, pela quinta-feira. Sempre tem um dia. Verdade. Mas vamos lá ao verso. Achei aqui, Gálatas 3, versos 16 e 17, diz o seguinte. Ora, isso é Paulo falando.
As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E aí, quando eu li isso, eu disse, calma, gente, eu não tô entendendo o que é isso. Conecta com a quinta. Aí conecta com a quinta-feira, porque esse verso ele é trazido na quarta-feira, e a quinta-feira fala o quê? Jesus, o novo Israel. Aí como é que a gente pode entender isso? Porque ele fala de uma promessa dada a Abraão e a sua descendência, que não eram descendências, mas descendência, e essa descendência era Cristo. Como é que eu posso... Agora foi tudo. Como é que eu posso desvendar... colocar os pingos nos is, entender todo esse emaranhado. Enfim, esse emaranhado, né? E aí a gente pode ir pra quinta-feira. Se você quiser começar, se quiser. Eu acho assim, já respondendo um pouquinho do que Camila tava falando, eu não lembro qual foi a lição, mas teve uma lição que tudo se voltava para Cristo. Então, é literalmente isso, né? Tudo se volta para Cristo. E essa lição tá começando da mesma forma. Verdade. Começa com uma história, né? Qualquer, assim, da Bíblia, de Êxodo, né? Nesse caso. E depois, no finalzinho, leva para Jesus. Então, Verdade. tudo indica Jesus. E a gente vê nas histórias, desde o início até o final, que tudo também indicava Jesus. Desde da criação do plano da Sim. salvação, tudo indicava Jesus. Apontava, então, assim, né? o nome de Jesus está aqui na história de Moisés? Não é por acaso. Não. Mas é verdade. E aí, exatamente isso que você falou. Como é que a gente pode entender? Então, vamos explicar. Cadê Jesus, então, nessa história? Cadê Jesus nesse verso aí? Aí a gente vai responder. A lição fala, né... diz o seguinte, faz essa comparação de Jesus com Israel e que Jesus é o novo Israel. Como assim? Para entender primeiro, quando fala Israel, o povo de Israel, né? A gente está falando. E acho uma coisa até interessante da gente falar, o povo de Israel na Bíblia é conhecido também como o povo hebreu e judeus. Às vezes tem gente que pensa que são pessoas completamente diferentes, mas às vezes o mesmo povo é retratado como hebreus, Nomes judeus. diferentes. Exato. E aí... explicando essa parte de Jesus como Israel, primeiro diz o seguinte, que o povo se refugiou onde? No Egito. E Jesus, quando era pequeno, se refugiou onde? Quando Egito. teve também uma matança de crianças, que o rei quis lá, ele se refugiou onde? No Egito. Jacó, que virou Israel, depois da luta com Deus, teve quantos filhos? 12. E Jesus teve quantos discípulos? 12 também. E aí, por fim, ele faz mais um paralelo. Os ensinamentos de Deus no Egito e o povo de Deus crescia. A gente via que mesmo com o faraó tentando destruir eles, o que é que eles faziam? Cresciam, se multiplicavam. A promessa que Deus fez, né? Pois é, sua descendência vai se multiplicar. E realmente se multiplicou. E aí, o que era que acontecia também com os seguidores de Cristo e com os ensinamentos de Cristo? Cresciam. E os ensinamentos de Deus e o povo de Deus no Egito foi odiado. E tentaram matar, né? Exatamente. E o que foi que aconteceu com Jesus e com o seu povo? Tentaram matar também. Conseguiram entender aí? Então, assim, Tudo está conectado. Tudo está conectado. Quando eu entendi isso, e lá vai eu com meus 500 mil papeizinhos, quando eu entendi isso, eu disse, nossa, a lição realmente é exatamente o que você falou. É muito inteligente, porque tudo aponta para Jesus. Se a gente for pensar, tem uma música até que diz assim, eu te vejo em tudo, né? E aí, assim, tem gente que fala que aquela música... é certo, não é? Mas não é nesse ponto que a gente quer entrar. Mas que realmente a Bíblia toda, ela aponta para Jesus. A gente consegue ver Jesus em todas as histórias. Então, eu te vejo em tudo, Jesus, na palavra, né? Mesmo antes dele vir e depois dele vir, a gente consegue ver o quê? Jesus. E aí, existem realmente esses paralelos. E aí, de repente, se você tiver também pensando alguma coisa, né? Fazer o papel de Ezequiel aqui. Coloque nos comentários se você viu alguma coisa mais em comum, né? Falou igualzinho a ele. Aqui, mas quase no finalzinho da quinta-feira, tá falando, ó. Assim como aconteceu com Israel, a vida de Cristo foi marcada por desafios constantes. Quando as coisas pareciam estar indo bem em seu ministério, ele sempre se deparava com grandes dificuldades e ameaças. Sim. Então, mais uma conexão aí da história de Israel com a história de Jesus. Outra coisa também que a gente tava pulando. Logo no início tem falando sobre as histórias de Moisés, né? Sim, os livros perfeito. que Moisés escreveu, tudo que retrata Moisés. Tá falando uma coisa que eu também não sabia. Mais uma coisa, a lição. Que ainda tem cristãos
que acreditam em Jesus, acreditam na pessoa de Jesus, mas não acreditam nas histórias registradas por Moisés. Eu acho que principalmente pelo fato do que Camila falou, né? A questão das arqueologias, as evidências e tudo mais. Ah, não, preciso de evidência para poder acreditar. A lição tá falando que a gente não precisa. Exato. Não é ter uma fé cega. A própria lição diz isso. Não é uma fé cega, mas é uma fé que não depende apenas de provas concretas para você acreditar naquilo, entendeu? Isso. Então, é exatamente isso. E é interessante, eu também, assim, você falou, né, que não imaginava que existia isso. Mas, gente, isso é muito real. Eu tava vendo essa semana um vídeo no YouTube que falava exatamente sobre... não lembro qual parte, mas estava falando sobre o povo hebreu, o povo de Israel. E muitos comentários dizendo assim... É claro que a história de Moisés não aconteceu. Isso é forçação de barra. Nossa. Gente, não era um só, não. Eram vários comentários. E eu fiquei perplexa, porque eu disse assim... Gente, eu nunca vi tão real o que a lição falou nos dias de hoje. Ela estava dizendo o quê? Que muitos não acreditam. Acreditam em Jesus, mas não acreditam em Moisés e na história dele. E o quê? Consequentemente, em todo o Antigo Testamento, né? Que a gente sabe que Jesus, quando ele veio, ele falou do Antigo Testamento. A lição apresenta que Jesus citou Moisés, citou o Antigo Testamento e fala também que Jesus até em um momento disse assim, se vocês não creem em Moisés e nos seus ensinos, como é que vocês vão crer em mim? Ou seja, ele até comparou, né? E aí eu vi que realmente até hoje em dia as pessoas, isso não é prova, isso não é nada, essa história, enfim, conto de fadas. E as pessoas, muitas pessoas não acreditam. Em real, oficial, eu descobri isso também. E do mesmo jeito é o contrário, né? Tem gente que acredita na Bíblia toda, menos em Jesus. Verdade. E uma coisa meio assim, né? O que se passa na cabeça? Gente, tá perdendo tanta coisa. E ó, se você então gosta tanto de provas, os historiadores... E, gente, posso falar, olha, tava falando com a Raíra no começo, se eu faço alguma coisa é estudar. Ela perguntou, você faz o quê? Eu disse, estudo bastante. Né? Quanto mais a gente estuda, a gente vê que a gente não sabe de nada. Mas até nas aulas, enfim, de história, de geografia, as aulas que eu tenho, é comprovado que Jesus existiu. As pessoas, de repente, não reconhecem ele como Cristo, como Messias, mas aí já é uma questão diferente. Mas que o homem Jesus existiu é comprovado historicamente, cientificamente, arqueologicamente. Então... A gente não tem mais como duvidar de Jesus, porque ele realmente existiu. Para as pessoas que gostam tanto de provas... Tá aí a tua. Tu falando, eu lembrei que eu tenho um tio, que na verdade é o primo da minha mãe, né? Mas eu chamo de tio. Que ele não é ateu. Ele simplesmente não acredita. Agnóstico? Não. Eu não sei nem o que é. Eu só sei que é isso, entendeu? Tá. Mas ele acredita que Jesus existiu, como Sim. você estava falando, Jesus existiu, só que Jesus, ele não foi o Filho de Deus, o Messias, que fez tantos milagres. Ele Sim. não acredita, ele só acredita que Jesus existiu e foi uma pessoa importante. E realmente tem muita gente que acredita nisso. Muita, gente, de verdade, muita gente. Várias religiões. Eu também tenho pessoas na família E isso nos traz também o nosso papel, né, aqui na Terra, que é justamente mostrar a verdade. Exato. Falar o que realmente está na Bíblia. E ver essas pessoas assim só nos mostra o quanto tá faltando informação, o quanto tá faltando da nossa parte, passar essa informação para as outras pessoas. Por isso, inclusive, esse podcast acontece não somente para os adventistas, né? Mas quem sabe você compartilhando, alguma pessoa pode chegar nesse vídeo e saber de uma história que não sabia. Verdade. E assim, falando sobre isso, puxando, né, para esse lado, não é que a gente quer, vamos supor, endeusar a nossa religião e demonizar a do outro, dizer que nós estamos certos e que eles estão errados. Não, não é isso, mas nós temos, assim como o Laine falou, o papel realmente de testemunhar. E aí entra uma coisa, nós não somos advogados de Deus, e a gente não tem que fazer como Pedro, que por amor a Jesus foi lá e cortou a orelha de Malco, do soldado. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus quer, ele quer que a gente testemunhe. Assim como foi apresentado aqui que as duas mulheres, né, Sifra e Poá, elas testemunharam diante de todo aquele povo. Então, assim, Deus quer que a gente testemunhe a respeito da verdade. E a verdade, quando eu digo, é a palavra de Deus, não é? Eu tô falando de religião A, B, mas é a palavra de Deus. Ele quer que a gente testemunhe da verdade. Lembrando que o nosso papel realmente é
Mostrar de forma, o quê? Com a nossa vida, com os nossos Isso. atos, o testemunho mesmo. Mas não é querer ser advogado de Deus e querer convencer as pessoas. Só quem pode convencer é o Espírito Santo. Então, o seu papel na sua casa, no seu grupo de amigos, na sua igreja, com quem você tiver, é mostrar. E o Espírito Santo tem o trabalho de convencer ou não, mas nós não temos esse trabalho. E às de vezes convencer. até a gente fala, né? Ah, mas por que eu vou? Porque eu não tenho capacidade para... Realmente não tem. Mas a gente escolhe ser usado, como até Moisés mesmo, ele escolheu ser usado. Deus, ele nos guia, ele nos usa literalmente. Então, mais uma vez, a parte de confiar, né? Isso. Em Deus. Quinta-feira foi? Foi, gente. Por mim, a gente voltava desde o início, falava mais 1000 coisas diferentes também. Não, muito engraçado, porque eu vi o tempo agora, pra mim, tava pouquíssimo. Mas tem tempo? Não, tava pouquíssimo, assim, tempo que a gente já tinha falado. Ah. Ou já extrapolou. Gente, mas tá tudo bem, né? Eu espero que vocês estejam tudo gostando bem. também. Se vocês estão assistindo até agora, muito obrigada, viu? Continuem. Deixe seu like, compartilhe. Sexta-feira, para finalizar. Eu tô vendo que ela marcou mais que eu, então, Camila, é contigo. Gente, assim, eu marco tudo, né? Basicamente. Mas a sexta-feira é interessante porque ela fala o quê? O início da escravidão egípcia. Então, assim, a gente viu tudo isso e no final da lição ela trouxe tudo isso de novo. Normalmente na sexta-feira trazia o quê? Uma finalização da história. Isso. Mas ela trouxe o quê? Uma recapitulação de tudo que foi falado. Ela começa dizendo que o porquê do povo hebreu ter crescido tanto, que antes, quando José era governador, o antigo rei do Egito gostava dele, preservou ali a sua família e tudo mais, mas depois, quando chegou um novo faraó, e é isso que está falando na sexta-feira, né? Que não conhecia, entre aspas, José, não conhecia assim pessoalmente e queria realmente tornar esquecido o seu nome e toda a sua história, ele fez o quê? Começou a realmente escravizar o povo e tratar dessa forma com tirania. Que a lição fala que até essa escravidão era uma escravidão tirana, toda escravidão, para falar a verdade, mas que eles tratavam com muita tirania. E, assim, tinha primeiro essa boa relação com o povo quando era José, que estava ali quando era o antigo governador do Egito, mas quando entrou esse novo, foi que começou tudo a dar errado, né? A lição fala aqui, como eu disse, não é que ele não soubesse o que José havia feito à nação, mas é porque ele não queria reconhecer o que havia sido feito e queria de todas as formas que tudo fosse esquecido. E aí foi quando começou toda aquela perseguição ao povo, toda a escravidão, todo esse pensamento, né? Eles tinham até o pensamento desse faraó. Era basicamente o seguinte: esse povo cresce tanto que eles podem se aliar a algum povo inimigo ao Egito e tentar tirar o meu reino, vamos dizer assim, tentar batalhar contra a gente, né? E até uma indagação que a lição traz no começo: por que será que eles não fizeram isso, né? Mas realmente esse era o medo do faraó. E aí traz essa história, essa recapitulação, aí mostra também o crescimento, né, que como eles se conservaram, como foi que Deus fez esse povo crescer, e, enfim, termina dizendo o seguinte: quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Então, assim, por mais que existisse toda essa tentativa de apagar uma cultura, de apagar um povo, de apagar um Deus, ele não permitiu que isso acontecesse. Ele foi maior. Exatamente. Deus, ele é maior. Verdade. Tu falando, eu lembrei. Eu não sei em que parte aqui da lição tá de cabeça assim, mas tem falando até sobre, por exemplo, mas se eles começaram a ser escravizados, porque eles não fugiram. Eles poderiam até ter feito isso. Sim. Mas tudo indica que a escravidão, ela começou de forma gradual. Isso. Foi aumentando aos pouquinhos. Por exemplo, começou... Pode me ajudar aqui? Vamos me ajudar? Aí ajudando. Você dá a mão. Pegou o corpo todinho. Pois é. Mas começou dessa forma. Então, acabou que foi algo... pelas escondidas. Sim. Eu acho que já tinham esse plano, né? Vamos escravizar eles, porque daqui a pouco eles vão querer fazer alguma coisa, porque eles estão muito grandes. Então, vamos aproveitar. O povo dele é grande, então vai ter muito trabalho.
aqui para eles fazerem. Então começou devagar. Por isso que não foi algo que eles viram assim, oxe, vai dar errado. Bora-se embora. Então não foi assim. Quando eles perceberam, já tava daquele jeito. E eu acho que da mesma forma que foi difícil para eles, logo no início, né, lá com José, irem para lá, também foi difícil eles saírem de lá. Porque outro motivo também de não sair logo de início foi todas as ligações que eles já tinham lá. A família que tinha, as amizades, a casa, a vida. Então ali tem o apego, né? Como você tinha falado. Lugar. Isso. Era o lugar deles, para eles, era ali. Exato. E Deus mostrou que não era, né? Verdade. E isso que você falou é muito importante, porque o espírito de profecia, né, acho que é no domingo. História da Redenção, capítulo 15, o poder de Deus revelado. Fala um pouco sobre esse processo também de escravidão que aconteceu e diz que Deus não libertou também eles antes, por mais que tivessem petições dos fiéis, porque muitos estavam lá e queriam estar lá. Como assim? Por que alguém que está sendo escravizado vai querer continuar sendo escravizado? Porque o espírito de profecia diz que eles preferiam viver sobre um jugo tirano, sobre um domínio de tiranos, do que sair para ir para uma nova terra e passar pelos percalços de toda aquela trajetória até chegar no novo lugar. Então Deus sabia o coração de algumas das pessoas, né, que tinham esse pensamento, e via que realmente muitos ainda não estavam prontos para sair dali, que é aquela coisa. Mesmo se eu sair do Egito, o Egito vai estar dentro de mim. E que foi o que aconteceu no deserto. A gente viu, verdade. Né? E outra coisa que eu ia dizer também, que eu esqueci agora, gente. Mas eu vou lembrar, depois, vou lembrar. Na verdade, a gente vai começar a finalizar agora, mas eu acho que o que a gente pode pegar dessa primeira lição, realmente que a gente repetiu várias vezes aqui, né? Sobre a confiança. Sim. Que eu acho que se a gente tá aqui hoje, né, a gente tem um propósito muito maior, que Com a gente certeza. não consegue visualizar agora, porque não é o tempo de saber o que vai acontecer agora. Mas Deus, ele cuida de tudo, como a gente viu. Deus é um Deus muito grande, muito maior do que todas as nossas dificuldades. Ele vê nossos sonhos, ele sabe o que é melhor pra gente. Então, assim, a confiança é a base da nossa vida e é o que a lição tá frisando mais ainda nesse estudo dessa semana. Verdade. Lembrei, gente, o que eu queria dizer. No Espírito de Profecia também fala que Deus queria que no coração deles estivesse a vontade de estar com Deus. Então, assim, de repente nem a vontade de estar com o Senhor, essa confiança, essa dependência não estava existindo enquanto eles estavam lá, né? Então, acho que isso serve pra gente também. Deus quer que nós tenhamos no nosso coração a vontade de estar com Ele. E às vezes, nem tudo que a gente quer alcançar, a gente vai alcançar na hora que a gente quer, porque de repente o nosso coração, naquele pedido, não está em Deus, mas em outras coisas, né? E a nossa vida, o nosso coração tem que estar em Deus, né? E, enfim, além disso, mais uma coisa que eu queria dizer, já que a gente está nesse arzinho de finalizar triste, né? Por terminar, mas feliz por tudo que a gente está aprendendo aqui. Outra coisa que a lição diz é a importância de nós, como jovens, que somos fortes, a Bíblia já diz, nos posicionarmos. Porque, assim como as mulheres, as parteiras que se posicionaram, porque a gente vê tantos jovens hoje se posicionando em relação a tantas coisas, a política, enfim, que isso não é errado, de repente, você ter sua opinião. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. Mas tantos jovens que levantam bandeira para lado A, lado B, levantam bandeira para falar de assuntos como, por exemplo, aborto, isso, aquilo, outro. Por mais que você tenha interesse, seja importante, o que a gente precisa mesmo lembrar, que é o nosso propósito, é pregar a mensagem de Jesus, é levar a mensagem de Jesus, levar Jesus para outras pessoas. Então, se a gente de repente tem levantado tanta bandeira para outras coisas, não chegou a hora da gente levantar a bandeira para Jesus, não como advogados e querendo cortar a orelha das pessoas, não, mas com amor. De repente não é a hora de nós, como jovens, que gostamos tanto de nos posicionar, de buscar, de pesquisar, porque o jovem é assim. Uhum. Se a gente fala isso, não, mas porque isso não é assim. A gente tem isso, né? Se a gente gosta tanto de questionar, de, enfim, falar ativamente, o jovem hoje em dia tem essa
voz, essa característica, essa voz na sociedade. A gente vê quantos jovens realmente estão aí botando a cara em tudo que seja. Por que a gente não faz isso com a palavra de Deus, né? Ou melhor, nós devemos fazer isso com a palavra de Deus. E esse é o convite que a lição também faz para nós, além de confiar em Deus, de se entregar a Ele, mesmo que estejamos com problemas ou passando por desertos, como aconteceu, nós devemos nos posicionar em relação à vontade de Deus, lembrar dos nossos princípios, dos nossos valores e realmente sair por aí pregando a palavra de Jesus, né? Pregando a palavra de Deus. Amém, eu acho que finalizou. Já? Gente, finalizou. E como sempre, a gente tem que finalizar a recapitulação da lição orando. Então, gente, realmente, como eu falei, foi muito especial e vamos nesse momento fazer uma oração. Senão a gente passava mais 3 horas aqui, né? É, bem fácil. Mas então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas frontes, ou do jeito que você puder aí, onde você estiver assistindo, fazer essa oração junto conosco. Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, primeiramente quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, compartilhando a Tua palavra. É um aprendizado mútuo, Senhor, tanto para os que estão escutando como para nós duas que estamos aqui trazendo a Tua palavra. E eu creio, Senhor, que não fomos nós, Camila e Lohane, mas que foi o Senhor que realmente colocou as palavras na nossa boca, que o Teu Santo Espírito agiu sobre nós para que a gente realmente pudesse trazer ali o que o Senhor queria nos ensinar durante essa semana. Amém. E o meu pedido, Deus, para cada um de nós, como jovens, é que o Senhor possa colocar em nossos corações o desejo de confiar em Ti, que o Senhor possa colocar essa confiança e o desejo de estar com o Senhor, e que a gente lembre que para chegar até a terra prometida precisou existir um deserto, para que Jesus voltasse até os braços de Deus precisou existir o Calvário, e que para que a gente venha chegar até o céu, nós vamos precisar passar pelas aflições aqui do mundo, mas confiando sempre de que o Senhor vai nos tirar dessa, de que o Senhor está conosco, de que existe uma promessa sobre a vinda de Jesus. Nós precisamos ter isso firme em nosso coração, em nossos corações. E nos ajuda também, Deus, a nos posicionarmos como jovens fortes e inteligentes para aquilo que se relaciona à Tua palavra, para aquilo que realmente é importante para a salvação de outras pessoas. Nos ajuda nesses pontos, Senhor, nós te pedimos, e abençoa cada uma das pessoas que assistiu junto conosco, que possam ser realmente muito abençoadas, e que o Senhor lembre a elas que são especiais e que mesmo que seja improvável para o mundo, elas são essenciais para Deus. Obrigada, Pai, por este momento. Amém. 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 Obrigada. E agora, nossos convidados não saem de mãos vazias. Isso aqui é uma lembrancinha. Que lindo. Para você lembrar Deixa eu nosso podcast, né? Lembrar que participou junto com a gente. Obrigada. E também lembrar da lição. Com certeza, importante. Lindo, gente. E foi amei. isso. Até a próxima. Obrigada.